Olá, como estamos nós? Estamos muito bem, né? Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Barbosa. Mais um pouquinho. Aí. Eu sou o Barbosa. Eu sou escritor, eu sou pesquisador, historiador, buscador, resumo, curioso. Tá? E nós estamos botando as nossas curiosidades de fora. Vamos em busca de pesquisas, né? E eu queria saber, né? Poxa vida. Vai lá no cantinho do seu lado direito aí, aquela parte vermelha, tá lá, inscreva-se, clica nele. Depois que aparece o seu cantinho, aí tem um sininho. Você clica no sininho. Se aparecer ainda uma janelinha, você clica lá, todos, pronto. Somos felizes. Nós estamos em busca aí do 1000º inscrito. Não está longe, não. Desde que aconteceu o primeiro, então logo chegaremos lá. Não? Pois é. Hoje nós vamos falar um pouco da mulher. E que será que temos para contar sobre a mulher? Ela não caiu, não cantou, não se encantou com a Matrix, não aceitou a Matrix. Quem? É aquela pergunta que tem lá na escolinha do professor, né? Quem era ela? As lendas urbanas trazem em suas histórias que no ano 325 depois de Cristo foi realizado o Concílio de Nicéia, presidido pelo então imperador Constantino. O objetivo dele era reunir a maior quantidade de cristãos para decidir e fundamentalizar no cristianismo a escolha de datas como a Pascal e se Cristo era um ser criado, quer dizer, doutrina Arius, ou não criado e se fosse eterno igual Deus, seu Pai. Né? A doutrina de Atanásia, com o objetivo de julgar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos, aqueles que, segundo o concílio, foram escritos sem a inspiração divina. E por irem contra os dogmas dos bispos. Será? A ideia do homem, né? Então, vamos lá. Então o pesquisador continua a narrativa. Vários evangelhos originais daquela época que deveriam estar na Bíblia foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis 2. Foi decidido que no Concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945,
próximo à cidade de Nag Hammadi, lá no Egito, 52 cópias dos textos antigos chamados de evangelhos gnósticos foram encontrados em 13 códices de papiros envolta em couro, ou livro escrito à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas apropriou-se deles e trancafiou-os nos cofres do Vaticano. Estranho, né? Pois é, vamos lá. Sabe-se lá o que. Gente, está um calor terrível aqui. Nossa cidade está fervendo. Então vamos encontrar a primeira resistência que houve na face da terra. Ela que fora feita pelo próprio Pai, resolveu desobedecê-lo e não voltou atrás. Como deveria ser uma mulher de fibra, hein? Talvez isto fora tirado da Bíblia porque a mulher não temia a autoridade perante ao machismo. E se isso contasse, poderia dar outra conotação e entusiasmo à mulher moderna. E o mundo não seria dessa forma. Você já pensou? Então vamos conhecer que Eva não foi a primeira mulher que existiu no paraíso, ou seja, a mulher de Adão. Como conta a história, Lilith fora a primeira a habitar o paraíso e tinha vontade própria. Dizia ela desta forma para Adão: por que devo me deitar embaixo de ti? Por que devo abrir-me? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita do pó e por isso sou igual. Oh, bichinha era porreta, hein? Disse Lilith ao Todo-Poderoso, o qual retrucou que era assim que ele havia feito. E assim continuaria. Lilith então se rebelou e decidiu abandonar o jardim do Éden. Ficou Adão abandonado e foi reclamar com Deus. A mulher que você me deu sumiu. Olha, tá quase música de carnaval, hein? Sua súplica rendeu do soberano do universo um reforço. Deus enviou 3 anjos para efetuar a busca por Lilith e trazê-la de volta. Sanvi, Sansave, Samangelef. Esses que ainda integram o folclore europeu. Seus nomes são pendurados nas portas das casas para espantar os maus espíritos e afastar o espírito de Lilith. Beleza. De nada valeu, nada adiantou. Voltaram ao céu dizendo a Deus que ela determinadamente se recusara a voltar. Desta vez, Deus foi cauteloso, fez Adão adormecer e dele retirou uma de suas costelas, assegurando não correr risco de rebeldia desta vez. Então, foi criado a Eva. Então o pesquisador continua narrando. Há trechos na Bíblia que conhecemos que
dão pistas sobre a existência de Lilith. Porque muita gente acha que ela não existiu, entendeu? Então fica esse tic-tac aí. Então, lá em Gênesis 2:23, está escrito: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada de mulher, porquanto do homem foi tirada, ou foi tomada. Há variações nas traduções em que ele diz: Esta sim é o osso do meu osso, como se houvesse existido outra mulher antes, e dela não fosse feito, ela não fosse feito dele, né? Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Existe uma curiosidade. No mesmo Gênesis 22:24, tem tipo uma parábola lá, né? Escuta só o que está escrito. Então, mais uma coisa nos chamou a atenção, porque em Gênesis 2:24, portanto deixará o varão ao seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ao seu pai e sua mãe? Isto, além de informar que existiu, sim, outra mulher, como nos dá a dúvida de que não era apenas um só Deus. Será que não esqueceram de mencionar ali que eram os Anunnakis que faziam parte dessa criação? Eu fiquei... Agora sim, agora cresceu a minha dúvida. Façam essa pesquisa, tá? Lilith, a primeira mulher e rebelde, bateu de frente com Adão, bateu de frente com Deus, se recusou a deitar-se sob ele, rebelou-se contra a superioridade masculina e nem os anjos conseguiram trazê-la de volta. Por ser considerada a mulher demoníaca, foi apagada da história. Mas não era Lilith não era a Lilith que era descomprometida com a Terra, e sim todos os que foram feitos pela genética inicial dos Anunnaki. Além de não trabalhares, eles eram estéreis naquela época, e todos se revoltaram e não quiseram mais trabalhar. Nem houve, então houve uma debandada geral, que tiveram que reorganizar o DNA para que os Lulus, lembram bem que nós já comentamos a respeito disso, hein? Os Lulus fossem reprodutivos e domesticados. O homem, não conseguiu se libertar. Depois disso tudo, o homem não conseguiu libertar até hoje. Infelizmente. Para não dizer que não falamos das flores, sobrou a história, o nome de Lilith, pois foi a única mulher que esteve em atividade e nos fizeram acreditar que fora feita do barro. Por isso ela se achava na qualidade de igualdade. E foi aí que, a partir da Eva, a mulher ficou totalmente fora, submissa, fora do contexto na humanidade, desde a humanidade antiga.
Lilith, Adão e Eva. De acordo com o mito, Deus criou primeiro Adão e Lilith, do pó da terra. Assim, a primeira mulher não foi Eva, mas Lilith não era submissa a Adão. Ela tinha sido criada da mesma forma do Adão, por isso exigia igualdade e não aceitava ser dominada pelo marido. A briga entre Adão e Lilith se tornou tão grande que ela tomou o nome de Deus em vão e abandonou o jardim do Éden. Acredito que este pessoal empoderado, tá? Politicamente correto, deve tirar conclusões deste texto. Vamos tirar nossos pesos das costas, cortar nossos grilhões, deixar o paternalismo, cortar o cordão umbilical e seguir em frente. Somos capazes de muito mais que fizemos até hoje. Nós somos o texto sagrado. Deixamos a Matrix de lado e dizem que o texto sagrado não são livros de histórias. Discutir o que realmente aconteceu lá no Éden, tanto no Éden como na escravidão, não há resposta. Então, meus irmãos, desabotoamos o último botão da gravata, arregaçamos as mangas e vamos à luta. Nós somos fortes o suficiente para crescermos juntos. Opa! Vamos dar as mãos. E sabemos que lá na frente o nosso filho, o nosso neto vai ter um lugar do qual ele merece. Dizia Martin Luther King: ainda hei de ver o meu filho brigar, não pelo racismo, mas sim ser educada pelo conhecimento. Tá? Aí, então nós vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nisso. A nossa fonte aqui vem de Isabela Barreiros, Wikimédios Common, Valéria Fabrizi Pires, Bárbara Black Cow, Marcelo de Lima Lassa, Mica Andrade, Valéria Fabris Pires. Já falamos, né? Falei sim, lá de Valéria Fabris Pires. Então, nós buscamos todo esse pessoal aí, nós achamos que são responsáveis por aquilo que fazem, né? E temos que dar credibilidade no que nós também falamos. Mas enquanto nós terminamos aqui, vai lá, olha, dá uma olhadinha lá. Já que você ficou aí até agora, clica lá no vermelhinho. Depois que sair o vermelhinho, clica no sininho. Depois que tá aí o sininho, sai uma janelinha lá, tal, você clica lá, todos. E depois compartilhe. E aí nós saímos pro abraço. Até a próxima. Muito em breve estaremos aqui, hein? Aguarde.